Você sabia que uma única pessoa vendeu 1 bilhão e 300 milhões de dólares em Bitcoin depois de segurar esse ativo por 14 anos? 14 anos. E sabe o que aconteceu com o mercado? Absolutamente nada do que você imagina. Mas calma, porque eu vou revelar no final deste episódio porque esse movimento pode estar dizendo exatamente o oposto do que todos pensam sobre o futuro do Bitcoin. Será que essa queda que vimos é realmente o fim? Ou será que estamos diante da maior oportunidade dos últimos anos? O que realmente está acontecendo nos bastidores do mercado de criptomoedas que ninguém está te contando? Eu sou Warren Buffett e isto é a Zona de Warren. Olha, eu sei o que você está pensando agora. Bitcoin despencou para a região dos 85 mil dólares. É uma queda brutal de mais de 30% quando a gente considera aquela máxima histórica de 126 mil registrada há pouco tempo. Se a gente olha para os mercados tradicionais, isso já seria mais do que suficiente para decretar um bear market técnico sem direito à discussão. Nos Estados Unidos é assim, mais de 20% de queda já é bear market oficial. E aí surge aquela pergunta que sempre aparece quando o preço do Bitcoin cai de forma rápida e violenta. Será que é o fim do ciclo? Ou pior ainda, será que é o fim do Bitcoin? Você já parou para pensar nisso? Ou será que estamos diante de mais um daqueles movimentos que parecem o fim do mundo quando você olha pelo curto prazo, mas quando você dá um passo para trás e olha o longo prazo, percebe que não passa de ruído? E mais do que isso, percebe que pode ser uma oportunidade extraordinária de comprar mais bitcoins por preços muito mais baixos. Porque veja bem, movimentos como esse que estamos vendo não são novidade para quem acompanha o Bitcoin há mais tempo. Períodos de euforia seguidos de quedas bruscas fazem parte do ciclo normal dessa moeda digital. Mas eu preciso te dizer, a intensidade das últimas semanas realmente chamou a atenção. E sabe por quê? Por conta da questão temporal. Se o ciclo atual tivesse acabado nesse topo de 126 mil, em termos de tempo, em termos de dias corridos, ele teria uma duração muito parecida com os ciclos anteriores. Então sempre fica aquela dúvida martelando na cabeça. Será que foi dessa vez? Com essa queda violenta, o Bitcoin chegou a se aproximar perigosamente da região dos 80 mil dólares. Isso faz com que o Bitcoin esteja enfrentando seu pior mês desde o colapso da Terra-Luna lá em 2022. Você lembra desse episódio? Foi devastador. Um episódio que desencadeou uma onda de falências no setor inteiro e que meses depois culminou inclusive na quebra espetacular da FTX, aquela que era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo inteiro. E olha que ironia, a FTX era considerada uma das corretoras mais reguladas que existiam. Eles praticamente dormiam de mãos dadas com os reguladores americanos. E mesmo assim quebraram. Isso deveria nos ensinar algo muito importante sobre confiança cega em instituições. Quando a gente olha para os motivos por trás dessa correção violenta, o cenário não é totalmente claro. Mas eu posso elencar aqui alguns pontos fundamentais. Mais especificamente, 4 fatores principais que ajudam a explicar por que o Bitcoin caiu e caiu de maneira tão rápida e brutal. O primeiro ponto que preciso trazer para você é a questão dos ETFs de Bitcoin. E veja, isso é crucial para entender o que está acontecendo agora. Os ETFs de Bitcoin foram, sem nenhum exagero da minha parte, a maior novidade deste ciclo de 2024 e 2025. Eles mudaram completamente a dinâmica do mercado quando você pensa em oferta e demanda. Por quê? Porque pela primeira vez na história, grandes fundos, gestoras gigantescas e investidores institucionais tiveram acesso de maneira simples, regulada e legítima ao Bitcoin. Pense nisso por um momento. Isso criou um fluxo de entrada totalmente novo, que durante muito tempo foi constante, previsível e absolutamente bilionário. Esse mecanismo foi absolutamente crucial para sustentar aquele movimento impressionante que levou o preço do Bitcoin até essa máxima histórica de 126 mil dólares. Mas sabe o que aconteceu? O comportamento mudou completamente da noite para o dia. Depois que atingimos o topo, os fluxos começaram a desacelerar rapidamente e depois se tornaram negativos. Vou te dar um exemplo concreto. O ETF da BlackRock, aquele gigante de Wall Street,
registrou no dia 18 de novembro uma saída recorde de 523 milhões de dólares em um único dia. 523 milhões. Se você pegar só o mês de novembro inteiro, os ETFs registraram uma saída líquida de mais de 3 bilhões de dólares. E quando eu falo saída líquida, estou falando da diferença entre compras e vendas. Ou seja, aquele instrumento que era uma fonte gigantesca de demanda passou a ser uma fonte massiva de oferta de bitcoins no mercado. Você consegue se entender o que isso significa? Sem esse fluxo positivo constante, o Bitcoin perdeu aquele piso firme que sustentava todo o seu ciclo de alta. Os ETFs deixaram de empurrar o preço para cima e passaram a empurrar o preço para baixo, contribuindo diretamente para a velocidade e a intensidade dessa queda que estamos vendo. O segundo ponto fundamental que preciso explicar para você é o ambiente macroeconômico. Ele deixou de ser nosso aliado e passou a jogar contra todos os ativos de risco. E isso inclui, obviamente, o Bitcoin aqui na equação. Durante boa parte do ano passado, o mercado inteiro operava com uma expectativa clara de corte de juros nos Estados Unidos. Enquanto essa narrativa otimista existia, tudo subia sem parar. Muitas coisas ainda estão subindo, nas máximas ou perto das máximas históricas. Mas o Bitcoin parece ter ficado para trás nesse movimento. O mercado estava completamente acomodado com essa ideia de mais liquidez circulando e menor custo de capital com juros mais baixos. Mas aqui está o problema. As narrativas mudam muito rapidamente no mercado financeiro. A inflação americana voltou a mostrar uma persistência incômoda, frustrando completamente a expectativa de um corte de juros no final do ano. E isso aconteceu apesar do mercado de trabalho americano estar mais fraco. Deixa eu te explicar uma coisa importante aqui. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve trabalha com um mandato duplo. É diferente do nosso Banco Central aqui no Brasil. Aqui o Banco Central olha basicamente para a inflação. Lá o Banco Central americano tem que olhar tanto para a inflação quanto para o emprego ao mesmo tempo. Então, mesmo com a inflação mais alta, um emprego mais fraco poderia levar a cortes de juros. Mas não foi isso que aconteceu. O Jerome Powell, presidente do Fed, que vinha sinalizando um possível alívio na política monetária, passou a adotar um tom muito mais duro e cauteloso. Em outubro, ele afirmou publicamente que um novo corte de juros no mês de dezembro não era uma conclusão inevitável. Essa mensagem foi reforçada dias depois por outros membros importantes do Fed. Ou seja, não havia garantia alguma de corte em dezembro. E o mercado odiou essa mensagem. Mas esse não foi o único fator macroeconômico pesando contra o Bitcoin. Os Estados Unidos enfrentaram um shutdown do governo que durou mais de 40 dias. Isso travou completamente a divulgação de diversos dados econômicos importantes. Sem estatísticas confiáveis, sem indicadores atualizados e sem visibilidade clara do que está acontecendo na economia, o mercado fica muito mais volátil e muito menos disposto a se assumir riscos. Ao mesmo tempo, o clima ficou pesado com as tensões comerciais crescentes entre Estados Unidos e China. As bolsas americanas chegaram a recuar de forma significativa, embora agora estejam novamente próximas dos topos históricos. O setor de tecnologia ficou meio bipolar. Às vezes o pessoal grita que é bolha, mas aí saem resultados com lucros absolutamente recordes. A situação está extremamente volátil e pode mudar rapidamente, especialmente quando você pensa nas empresas de inteligência artificial que estão movimentando trilhões no mercado. De modo geral, todos esses fatores macroeconômicos reduziram drasticamente o apetite institucional por risco. E aqui está algo crucial que você precisa entender. O mercado cripto de hoje não é mais dominado por pequenos investidores entusiastas dispostos a segurar Bitcoin até o fim do mundo, aquela minoria intolerante, como alguns chamam. Hoje temos cada vez mais gente do mercado financeiro tradicional participando ativamente. Gestoras gigantescas, fundos multibilionários, consultorias de investimento, grandes bancos internacionais.
Esse pessoal tem um comportamento completamente diferente do investidor clássico de cripto que dominava os ciclos anteriores. Eles podem vender rapidamente se entenderem que o ambiente macroeconômico vai ficar ruim. Diferente do criptomaníaco tradicional, que vai segurar suas moedas e aproveitar para comprar ainda mais na queda. Você se identifica mais com qual perfil de investidor? O terceiro ponto, que seria o único gatilho realmente claro e direto dessa correção, foi aquele flash crash devastador do dia 10 de outubro. Naquele dia terrível, tivemos 19 bilhões de dólares em posições alavancadas sendo liquidadas em poucas horas. 19 bilhões evaporando em questão de horas. O que tornou esse evento tão destrutivo e violento foi que ele acertou um mercado que estava completamente eufórico. O mercado estava com ganância nas alturas e repleto de investidores acreditando firmemente que novas máximas históricas eram apenas questão de tempo. O sentimento era extremamente otimista em todos os cantos. Os indicadores de mercado mostravam excesso absoluto de confiança, alavancagem crescendo sem parar e um consenso quase que total de que o Bitcoin seguiria renovando topos indefinidamente. Esse tipo de cenário sempre cria um problema estrutural gravíssimo. Quando todo mundo acredita cegamente que o preço só vai subir, o mercado costuma ficar alavancado demais de um lado e com liquidez de menos do outro lado. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. A liquidez estava extremamente baixa nas semanas que antecederam o crash. Esse problema já estava claro para quem sabia onde olhar. Você tinha cada vez menos market makers atuando no mercado, menos capital disponível nas corretoras para absorver vendas e um livro de ofertas cada vez mais raso e frágil. Ou seja, tinha pouca gente do outro lado disposta a comprar caso o preço começasse a cair de forma abrupta. Foi exatamente isso que deu início ao terrível efeito dominó que vimos. A primeira queda acionou liquidações massivas de posições alavancadas. Essas liquidações forçadas empurraram o preço ainda mais para baixo de forma violenta. A nova queda acionou mais liquidações em cadeia e o ciclo se repetiu várias vezes consecutivas, sempre amplificado por essa combinação extremamente perigosa de muita alavancagem de um lado e pouca liquidez do outro. Esse padrão devastador se repetiu nas semanas seguintes de forma implacável. Se você pegar o início de novembro, mais de 1 bilhão e 600 milhões em posições foram liquidadas em um único dia de negociação. A mesma fórmula mortífera se repetindo. Muita alavancagem, pouca liquidez disponível e o resultado inevitável foi essa queda acelerada e brutal que testemunhamos. E agora chegamos ao quarto e último ponto antes de uma curiosidade fascinante. Embora esse fator seja inerente ao mercado cripto, acho que ele foi muito mais uma consequência do que uma causa direta da queda de preços. Depois de tudo que falamos sobre o choque macroeconômico, os resgates massivos dos ETFs e a alavancagem excessiva causada pela baixa liquidez, esse quarto fator amplificou ainda mais a queda. Ele veio de dentro do próprio mercado de Bitcoin. Foi uma combinação mortal de dois movimentos acontecendo simultaneamente. O primeiro movimento foi dos investidores de curto prazo vendendo suas posições desesperadamente. O segundo foi dos investidores de longuíssimo prazo, alguns deles da época do próprio Satoshi Nakamoto, também vendendo posições estratégicas e realizando lucros absolutamente estratosféricos. Vale destacar aqui que esses dois grupos venderam suas moedas, mas por motivos completamente diferentes e opostos. Nos investidores de curto prazo, dominou o medo absoluto. Era gente que tinha comprado próximo do topo e estava entrando em pânico total. Nos investidores de longo prazo, de longuíssimo prazo nesse caso, dominou a parte estratégica pura. Chegou simplesmente a hora de realizar algum tipo de lucro
em um mercado que tem muito mais profundidade comparado aos anos anteriores. Os dados on-chain mostram de forma clara que os investidores que compraram Bitcoin nos últimos 90 dias realizaram um prejuízo monumental da ordem de 22 bilhões de dólares nos últimos 30 dias. 22 bilhões em prejuízo realizado. Esse nível de prejuízo materializado só tinha sido visto antes, durante a crise devastadora da FTX. O sentimento do mercado se deteriorou rapidamente de forma dramática. Se você olhar o Fear and Greed Index, aquele indicador que mede medo e ganância no mercado, ele estava em ganância extrema poucas semanas antes. Mas caiu violentamente para níveis próximos de 10, sinalizando medo extremo tomando conta. Ao longo do último ano inteiro, isso tinha acontecido apenas uma única vez. Ao mesmo tempo que esse pessoal recém-chegado ao mercado capitulava e vendia no prejuízo, o outro extremo do mercado também estava vendendo. Aquele pessoal que segurava Bitcoin há muito tempo, há anos e anos, também começou a se desfazer de posições. Esses detentores antigos, essas baleias lendárias ou long-term holders que acumularam Bitcoin há anos, despejaram valores absolutamente bilionários no mercado. Deixa eu te dar um exemplo concreto e fascinante. Uma única baleia vendeu mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em Bitcoin depois de segurar esse ativo por incríveis 14 anos. 14 anos segurando. Você também teve diversos outros endereços antigos realizando lucros estratosféricos próximos daquela máxima de 126 mil dólares. Ou seja, aqui tivemos dois tipos completamente diferentes de vendedores atuando ao mesmo tempo. O pessoal de curto prazo vendendo, dominado pelo medo e realizando prejuízo doloroso. E o pessoal de longo prazo vendendo por uma questão puramente estratégica e já com lucros extraordinários acumulados. Você já imaginou segurar um investimento por 14 anos? O que eu quero dizer aqui com estratégico? Repare, bem nesse ponto crucial. Esse investidor que vendeu 1 bilhão e 300 milhões agora encontrou um mercado com muito mais profundidade e liquidez para absorver esse tipo gigantesco de oferta. Se ele tentasse vender a mesma quantidade lá em 2015, primeiro que não seria 1 bilhão e 300 milhões porque o valor do Bitcoin era infinitamente mais baixo naquela época. Mas despejando essa quantidade enorme de moedas no mercado de então, ele provavelmente provocaria uma queda catastrófica no preço. Então hoje o mercado tem muito mais maturidade, muito mais profundidade e muito mais capacidade de absorção. Porém, ainda assim, esse quarto ponto, somado a tudo que vimos anteriormente, se acrescenta de forma significativa para justificar essa queda violenta que testemunhamos recentemente. E depois de tudo isso vem uma consequência fascinante que eu poderia chamar de quinto ponto. Mas não porque causou a queda do Bitcoin diretamente. É muito mais uma consequência da queda do que uma causa primária. Estou falando da crise que está atingindo, ou melhor dizendo, que pode vir a atingir a Strategy, antiga MicroStrategy. A Strategy é a empresa do polêmico Michael Saylor, que hoje é disparadamente a maior compradora corporativa de Bitcoin do mundo inteiro. Se você pegar os dados acumulados no ano, a empresa já registra uma queda superior a 40% no valor de suas ações. E voltou a cair forte depois que o JP Morgan emitiu um alerta importantíssimo para o mercado. O JP Morgan disse que o MSCI está avaliando seriamente retirar a Strategy de índices extremamente importantes como o MSCI USA, o MSCI World e o poderosíssimo Nasdaq 100. E qual é o problema gigantesco disso? Cerca de 9 bilhões de dólares do valor de mercado da companhia, que está um pouco acima de 50 bilhões hoje, estão alocados em fundos passivos que replicam mecanicamente esses índices. Deixe eu explicar melhor para você entender a gravidade. Se a Strategy está no ETF que acompanha o Nasdaq 100, como por exemplo o famoso ETF QQQ5, e dentro do Nasdaq 100 eles representam 1% hipotético. Então o ETF é obrigado por regra a comprar Strategy,
para que 1% da carteira dele seja aquela posição específica da empresa. De repente, a empresa é retirada do índice por qualquer motivo. Eles são automaticamente obrigados a vender toda aquela posição de forma mecânica e imediata. Esse tipo de movimento de venda automática e forçada provocaria uma queda adicional brutal nas ações da empresa. Estamos falando de algo entre 2 bilhões e 800 milhões até quase 9 bilhões de dólares em vendas forçadas, dependendo de quantos e quais índices decidam retirar a empresa daquelas que são consideradas investíveis. Isso ocasionaria essas vendas automáticas massivas que citei anteriormente. Como o mercado sempre se adianta aos eventos futuros, esse risco levou a uma reprecificação extremamente rápida da empresa. Uma queda que aproximou perigosamente a Strategy simplesmente do valor nominal que ela mantém em bitcoins na tesouraria corporativa. Como a Strategy sempre foi vista pelos investidores como uma espécie de cofre corporativo gigante de Bitcoin, isso assusta. E ela também sempre foi vista como um vetor de compra contínua e implacável. Não importa em que momento do ciclo estejamos, o Michael Saylor está sempre emitindo dívida corporativa para comprar mais Bitcoins ou usando outros instrumentos financeiros engenhosos para esse propósito obsessivo. Essa possibilidade real de perda de liquidez nas ações e saída forçada dos principais índices acende um alerta vermelho gigante em investidores institucionais conservadores. E isso não é porque a Strategy está vendendo Bitcoin agora ou pretende vender Bitcoin no futuro próximo. Michael Saylor fala publicamente que ele jamais vai vender suas moedas. Nunca. Nem tampouco porque isso representa uma ameaça real ao Bitcoin em si ou ao seu protocolo fundamental. Mas nesse momento de muito ruído e incerteza no mercado, isso é simplesmente mais uma coisa para amplificar o medo generalizado que os investidores sentem nessa hora delicada. Depois de trazer todos esses fatores complexos que mostrei para você até aqui, é extremamente importante lembrar de uma coisa fundamental que o gráfico de longo prazo sempre deixa cristalino. No curto prazo, tudo parece o fim do mundo apocalíptico. Mas quando você olha o longo prazo com perspectiva, é apenas ruído temporário. No gráfico de um mês, cada candle individual parece um desastre absoluto. Parece que o bull market acabou definitivamente, que o Bitcoin entrou em colapso terminal, que nunca mais vai voltar a subir para aqueles patamares. Mas quando você afasta completamente o zoom e olha o gráfico histórico de 10 anos inteiros, essa mesma queda violenta simplesmente vira uma pequena marola insignificante em um oceano gigantesco de valorização. E é exatamente isso que confunde tanta gente boa no mercado. Tentar interpretar um ativo que é simplesmente exponencial em sua natureza usando uma lupa de curtíssimo prazo. O Bitcoin já passou por quedas brutais de 30% em várias ocasiões diferentes ao longo de sua história. Já passou por quedas de 50% em um único dia de negociação. E já passou por correções devastadoras acima de 70% dentro de ciclos de alta confirmados. De modo que aquilo que estamos vendo agora é apenas mais uma ocasião completamente normal na vida volátil do Bitcoin. Isso não quer dizer necessariamente que essa queda já acabou de forma definitiva. Ela pode muito bem continuar por mais tempo. Não significa que encontramos o fundo absoluto, que é o momento perfeito de dar all-in e comprar tudo que você tem em Bitcoin agora mesmo. Vale sempre lembrar dessa verdade fundamental. Ninguém tem bola de cristal funcionando nesse mercado. Ninguém sabe com certeza absoluta o que vai acontecer amanhã. Nem eu sei, nem você sabe, e nem nenhum analista brilhante que você segue por aí nas redes sociais sabe. Mas o que dá para afirmar com razoável confiança é o seguinte: quando o preço cai rapidamente de forma violenta, o sentimento coletivo muda junto de forma dramática. Quando você olha lá no Fear and Greed Index,
e faz a correlação histórica desses momentos específicos onde o nível de pessimismo chegou a 10, ou seja, medo extremo absoluto, com o preço subsequente do Bitcoin, você vê um padrão interessante. Pessoas com mentalidade de longo prazo, que compram e esperam pacientemente por pelo menos mais de um ano, costumam se dar extremamente bem comprando nessas ocasiões de pânico generalizado. Só que nessa hora crítica, muita gente dominada pelo sentimento de medo intenso acaba completamente esquecendo por que razão comprou o Bitcoin inicialmente. E aí vende suas posições sem razão estratégica alguma, apenas por pânico emocional puro. No meu caso pessoal, como você que me acompanha já sabe muito bem, sou um grande entusiasta dessa moeda revolucionária. Na minha opinião fundamentada, absolutamente nada mudou quando você pensa com um horizonte de longo prazo. A tese de investimento segue exatamente a mesma que sempre foi desde o princípio. Estamos falando de um ativo genuinamente escasso em uma época histórica de abundância monetária sem precedentes. Com essa escassez digital programada, que é algo completamente inédito na história da humanidade. Se eu passo uma foto para você pelo WhatsApp agora, eu continuo tendo uma cópia daquela foto e você passa a ter outra cópia idêntica. Você pode passar essa mesma foto para 1000 pessoas diferentes e todas as 1000 pessoas terão aquela mesma foto perfeitamente copiada. Mas se eu passo um Bitcoin para você, eu deixo completamente de ter aquele Bitcoin específico. Conseguimos algo verdadeiramente inédito na história digital. Escassez absoluta e verificável no mundo digital infinitamente copiável. Serão produzidos apenas 21 milhões de bitcoins na história inteira desse ativo. Praticamente 20 milhões já foram minerados até este momento. Só restam aproximadamente mais 1 milhão para ser minerado gradualmente ao longo dos próximos 100 anos. E isso para atender uma demanda potencial de mais de 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra atualmente. Muitas dessas bilhões de pessoas ainda não enxergaram o valor extraordinário do Bitcoin. Então essa demanda futura gigantesca vai surgir inevitavelmente ainda. Se você pensar apenas na sucessão patrimonial dos baby boomers, aquela geração absolutamente rica que já existiu na história, nascida logo após a Segunda Guerra Mundial, estamos falando de algo monumental. Estamos falando de aproximadamente 70 trilhões de dólares em patrimônio concentrado em pessoas que hoje estão com mais de 80 anos de idade. Quanto dessa riqueza imensa essa pessoa idosa com mais de 80 anos aloca especificamente em Bitcoin hoje? Provavelmente absolutamente nada. Se alocar alguma coisa, deve ser uma porcentagem ínfima e insignificante. Quanto às próximas gerações mais jovens, que vão inevitavelmente receber essa transferência patrimonial gigantesca através de sucessão, vão alocar em Bitcoin. Provavelmente muito, muito mais do que seus pais e avós conservadores. A diferença geracional na adoção é gritante e óbvia. Então, se você me faz essa pergunta direta agora, esse momento atual turbulento é um alerta vermelho definitivo ou uma oportunidade dourada? Eu tendo fortemente a acreditar que é uma oportunidade extraordinária. Deixa eu pegar aqui um indicador técnico específico para ilustrar melhor isso. O múltiplo de Mayer é um indicador fascinante. Veja que o múltiplo de Mayer mede simplesmente o preço atual do Bitcoin dividido por uma média móvel de 200 dias. Ou seja, é o preço atual de mercado comparado contra uma média robusta de longo prazo. Ele está em um patamar extremamente interessante para investidores pacientes. Agora mesmo ele está marcando 0,78. Se o preço estivesse exatamente na média histórica de 200 dias, o múltiplo seria exatamente 1,0. Então, em 0,78 significa matematicamente que o preço atual está aproximadamente 22% abaixo da média móvel robusta de 200 dias.
sendo que a média histórica de longo prazo desse indicador específico é na casa de 1,29. Se você olha com atenção nos dados históricos disponíveis, em impressionantes 85% do tempo total desde que o Bitcoin existe, o indicador esteve consistentemente acima do patamar atual que vemos agora. De modo que essas quedas significativas abaixo de 0,8, na minha opinião pessoal e experiência, costumam representar pontos excelentes de exposição adicional quando você investe pensando com uma cabeça estratégica de longo prazo. Abaixo de 1 já considero muito interessante. 0,8 ou menos é ainda significativamente melhor na minha avaliação. Se você está me acompanhando até aqui e gosta desse tipo de conteúdo educacional sobre finanças e economia, não esqueça de se inscrever no canal agora. Porque aqui na Zona de Warren você aprende absolutamente tudo sobre finanças pessoais, investimentos inteligentes e economia de forma clara e direta. Aperte esse botão de inscrição agora mesmo. Mas enfim, essa é apenas minha opinião pessoal baseada em anos de experiência e estudo. Também não estou aqui dizendo que tenho uma verdade absoluta nas mãos. Como eu disse anteriormente, com toda honestidade, ninguém neste planeta tem bola de cristal mágica funcionando perfeitamente. Então eu convido você sinceramente que está ouvindo esse episódio até aqui a deixar suas opiniões valiosas nos comentários logo abaixo. Você realmente acha que o topo absoluto deste ciclo já passou definitivamente? Que agora é só queda brutal pela frente? Que o Bitcoin vai despencar até qual patamar de preço você imagina? Que vale a pena manter exposição ou definitivamente não vale mais o risco? Participe ativamente da discussão, porque assim como você aprende comigo através desses episódios, eu também sempre aprendo enormemente com vocês e suas perspectivas únicas nos comentários. É essa troca que torna tudo isso valioso. Agora deixa eu voltar àquela história fascinante que prometi revelar no início. Lembra daquela baleia misteriosa que vendeu 1 bilhão e 300 milhões de dólares depois de 14 anos segurando? O que essa movimentação gigantesca pode estar sinalizando vai contra tudo que a maioria das pessoas pensa. Esse investidor lendário não vendeu porque perdeu a fé no Bitcoin. Ele vendeu exatamente porque o mercado amadureceu tremendamente. Hoje, existe liquidez suficiente para absorver bilhões em vendas sem destruir completamente o mercado como aconteceria anos atrás. Isso é um sinal inequívoco de maturidade, não de fraqueza. Ele estava estrategicamente realizando parte de lucros monumentais em um mercado que finalmente tem profundidade institucional real. Isso mostra que o Bitcoin está deixando de ser aquele ativo de nicho especulativo e está se tornando uma classe de ativos séria e estabelecida. A infraestrutura está pronta para absorver grandes movimentações. Pense comigo por um momento. Se esse mesmo investidor tentasse vender essa quantidade absurda há 5 ou 10 anos atrás, o mercado inteiro entraria em colapso instantâneo. O preço despencaria 80% ou 90% em poucas horas de forma catastrófica. Não haveria compradores do outro lado em quantidade suficiente. Mas hoje, o mercado absorveu essa venda gigantesca e continuou funcionando normalmente. Claro que contribuiu para a pressão baixista, junto com todos os outros fatores que detalhamos, mas não causou um colapso sistêmico terminal. Isso é extraordinariamente positivo quando você realmente entende o que significa. Mostra que temos agora market makers sofisticados, liquidez institucional profunda, instrumentos financeiros maduros como os ETFs que discutimos, e uma base muito mais ampla e diversificada de investidores participando ativamente. O ecossistema cresceu e amadureceu de forma impressionante. Então aquela venda bilionária, que parecia apocalíptica para muitos, na verdade, confirma que o Bitcoin está seguindo exatamente o caminho que os entusiastas de longo prazo sempre previram. Está se tornando uma reserva de valor reconhecida globalmente, com liquidez crescente e uma adoção institucional cada vez maior. Os investidores originais que seguraram por mais de uma década estão finalmente podendo realizar lucros monumentais em um mercado maduro o suficiente para isso.
Isso não é o fim. É o começo de uma nova fase muito mais estabelecida e respeitada. Quando você olha dessa perspectiva mais ampla, fica claro que estamos entrando em um momento histórico, onde só vai prosperar quem entende o movimento antes da maioria e tem coragem de agir enquanto o resto ainda duvida. Se você é uma pessoa que quer mudar a sua economia, que tem a mente aberta e está disposta a transformar a sua vida, inscreva-se na Zona Warren Buffett e fique por dentro da verdade que as pessoas milionárias tentam esconder.